Ele está vivendo no meio do fogo cruzado do Senado Federal. Nós vamos começar agora com o senador pelo PT, Aloysio Mercadante. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Senador, até onde vai essa lavagem de roupa suja no Senado Federal? Acho que o Senado vive uma crise estrutural muito grave. É uma instituição com mais de 180 anos. É uma instituição fundamental ao Brasil. O Brasil não teria esse tamanho, essa unidade territorial se não fosse o Senado, porque ele que assegura o pacto federativo, que permite a representação igualitária dos estados mais pobres da federação. Mas ele foi se acomodando ao longo dos anos de uma série de irregularidades administrativas, desperdício de dinheiro público, falta de controle, falta de transparência, uma estrutura funcional, a burocracia do Senado muito forte, teve um poder que jamais poderia ter tido. Um diretor-geral, García Maia, ficou 14 anos, que é uma coisa completamente inaceitável, inconcebível. E essa crise estrutural contaminou a política. Alguns senadores que estiveram à frente da gestão do Senado têm responsabilidade direta por esse processo, mas não é a crise de um senador só, essa crise não é só o presidente Sarney, ainda que ele tenha muita responsabilidade, exatamente porque foi presidente 3 vezes. E também muitos senadores receberam benefícios indevidos dentro de uma estrutura completamente, eu diria, desagregadora e que precisa de uma reforma muito profunda. Senador, nós estamos vendo ainda o ápice dessa crise. Talvez não tenha chegado no limite dela. E o limite pode ser agressão. É só o que falta no Senado. Ou falta alguém, por exemplo, entrar armado dentro do Senado Federal. Porque o resto, o papel que o Senado tem cumprido, tem sido vexatório do ponto de vista de opinião pública, a ponto de algumas pessoas questionarem a própria existência do Senado, o que é gravíssimo na minha visão. E um grave erro. É um grave erro. Evidente. Confundir o papel histórico e fundamental para o futuro do Brasil com uma crise, porque o povo tem uma grande oportunidade. Na eleição você pode trocar. Claro. A eleição é sempre a oportunidade de renovação, de manter aquilo que está correto e tirar fora aquilo que não serve. Temos eleições. São 2/3 ou 1/3 do Senado? 2/3. 2/3 se renova. Cada eleitor vai votar em 2 senadores. Agora, eu vi a tese, vão manter um Congresso unicameral no Brasil. Então, São Paulo, por exemplo, que tem a maior parte do colégio eleitoral, teria uma bancada muito maior e os estados mais pobres, Norte, Nordeste, etc., ficariam subrepresentados. Isso arrebenta a unidade federativa e territorial. Se você pegar a América Espanhola, por que ela se fraturou e o Brasil não? Porque o Senado tem mais de 180 anos. Ali foi a construção política da identidade nacional, da integridade territorial. E essa história de Rui Barbosa, de grandes lideranças que passaram pelaquela casa, nós precisamos resgatar politicamente. E não vamos nos curvar a essa crise. Mas, senador, não quero discutir porque eu concordo com isso também. A unidade territorial tem que ser preservada e esse direito me parece justo e razoável. Então. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, um senador? Vamos citar aqui o caso do senador José Sarney, que é do Maranhão, nasceu no Maranhão, viveu no Maranhão, foi governador do Maranhão e hoje é senador por um estado onde ele não nasceu, não vive, não tem vínculos, não tem raízes e não é o único caso. Como é que o senhor enxerga isso? Quer dizer, como é que pode haver uma representação federativa de alguém que não vive, não mora, não nasceu, não tem história, não tem biografia naquele estado e representa o estado no Senado? Ele, como foi presidente da República, quando ele sai da presidência, ele disputa pelo Maranhão e permanece. O presidente Sarney já está há 55 anos na vida pública, é o mais longevo senador da República, e isso significa. E ele teve uma contribuição importante no processo de redemocratização do Brasil. Foi tolerante, foi paciente, ajudou no processo da Constituinte, quer dizer, ele teve um papel importante numa transição muito difícil quando Tancredo Neves morre. E a gente não pode apagar essas coisas. E ele tem uma cultura política importante. Agora, os erros que ele cometeu são muito graves no Senado. Quer dizer, o nepotismo hoje é ilegal, mas antes não era. E era uma prática recorrente que eu acho completamente descabida numa sociedade republicana, é a meritocracia. Não tem essa coisa de laço sanguíneo, parente, neto. Isso é uma coisa que tem que acabar de vez. Felizmente, isso apareceu, as medidas foram tomadas pelo Supremo, acho que esse é um episódio. Agora, a relação atos secretos. Como é que pode uma instituição que faz as leis desrespeitar o artigo 37 da Constituição? Quando eu soube de atos secretos, no mesmo dia eu falei, todos são nulos, porque a Constituição estabelece a publicidade de qualquer ato administrativo. E ali você não sabe aonde termina um grupo de funcionários que controlava a casa e aonde começa alguns mandatos que se beneficiaram disso. Essa linha tênue é uma coisa que precisa ser investigada agora. São 14 anos em que isso vinha acontecendo. Pelo menos 14 anos. Por exemplo, isso é uma coisa que o Conselho de Ética tem que investigar. E que a investigação foi feita uma comissão de sindicância, parte disso foi apurado, mas eu acho que não está completa o processo investigatório. É muito importante que essa crise
sirva para renovar, reformar, transformar, melhorar o Senado. Agora, senador, acredita que isso possa acontecer com a manutenção do presidente José Sarney à frente do Senado? Porque esta imposição, ela tem um avalista, que é o presidente Lula. Deixou claro que deseja que o presidente Sarney continue lá. Teve até um gesto, na minha visão até descortês com o senhor, que é líder do partido, do PT no Senado, e desautorizou o senhor publicamente. O senhor entende que a manutenção do senador Sarney à frente do Senado não compromete essas reformas, a estabilidade política, a harmonia que nesse momento não existe dentro do Congresso Nacional? A harmonia para se discutir os temas que cabem ao Congresso discutir, não xingamentos, agressões verbais, situações que provocam, diria, vergonha ao Congresso, a quem elegeu os senadores e a opinião pública de forma geral. Até o senhor se sente vergonhado. Eu, por exemplo, aquele debate ali, bate-boca, eu fiz questão de não ter minha foto naquela moldura. Não, nem estava fiz questão de não entrar. Falei, não participo disso, isso aqui não é o Senado, isso aqui não tem a dignidade, o regimento, o respeito que é fundamental, isso aqui não é um debate qualificado. Em relação ao presidente Sarney, a minha posição desde o início desse processo é, ele devia se licenciar enquanto as investigações são feitas, porque ele é o presidente da casa, e se defender com todo o amplo direito de defesa e poder voltar ou não, dependendo da conclusão desse processo. Eu acho que essa é a atitude mais correta na vida republicana. Quando há uma suspeição sobre a função, a pessoa se afasta, permite que seja apurado, principalmente quando tem a responsabilidade da presidência, e volta até uma história temporariamente. Sentido, e acho que isso é um gesto de grandeza que engrandeceria a sua biografia e preservaria o Senado de muita coisa que ele está passando. Por que o senhor foi desautorizado nessa sua tese? O partido se manifestou contrário a essa posição. O governo também se manifestou contrário à posição da bancada, porque eles entendem, de um lado, o governo evidentemente está preocupado com a governabilidade. É muito difícil o governo manter. Nós temos uma crise grave internacional, o Brasil está saindo muito bem, tem projetos estratégicos que precisam ser votados, e a maioria do Senado é muito precária e depende do PMDB. O governo efetivamente depende do PMDB. Nós temos 12 senadores do PT, nós não temos 81, nós precisamos de aliança. Eu acho que o governo estava preocupado fundamentalmente com isso. Eu entendo as razões do governo. E a do partido, eu acho que o partido olha para a aliança, olha para a eleição. Não, eu entendo, mas não concordei. E não cedi. E nem a bancada me apoiou e me sustentou. Por quê? Porque nós temos um compromisso a mais, que é o compromisso de ser senador. Eu tive 10 milhões e meio de votos. Fui para lá cheio de esperança, de sonho, achando que aquele é um lugar privilegiado da democracia. E buscando mudar o Brasil. Acho que nós mudamos o Brasil para melhor. Fizemos muita coisa importante, tem muita coisa a ser feita. Essa é a pauta de 190 milhões de pessoas que dependem das decisões que são tomadas lá. Agora, eu não posso aceitar a tese que a governabilidade ou as eleições me façam abdicar da convicção do que eu sou como senador. E como senador, eu quero o melhor para o Senado. A licença, para mim, era a melhor resposta. Quando a oposição defendia a renúncia, eu falei, não tem acordo na renúncia. Porque a renúncia é uma condenação definitiva sem o direito de defesa. E o senador Sarney tem todo o direito de se defender, como qualquer outro cidadão contraditório. Cada acusação nós temos que analisar com cuidado, juridicamente, o mérito, o direito de resposta, porque a notícia não é prova. A notícia é uma notícia. Ela pode ser consistente ou não, ela pode ter indícios ou não, ela pode ter fragilidades. Então, não pode ter um tribunal de exceção, que é a manchete de jornal, em relação aos homens públicos. Isso também não é democracia. A democracia exige procedimentos, tempo, maturidade, direito de defesa, e o regimento garante todos esses procedimentos. Então, por isso, o Conselho de Ética não pode engavetar todas as representações. Não pode engavetar. No próximo bloco, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o tema do Conselho de Ética, que hoje tem um domínio pleno do PMDB e, portanto, dos partidos que compõem a base aliada. Vou voltar ao tema da representação das unidades da federação, que é a tese de que não deveria ser permitido constitucionalmente alguém que não reside, que não vive, que não tem história no Estado, representar esse Estado no Senado Federal, especialmente no Senado Federal, assim como a situação de suplentes que não têm um único voto, de se tornarem senadores da noite para o dia e ainda ocuparem posições de liderança e posições estratégicas dentro do Senado. São temas para a entrevista com o senador Luiz Mercadante no próximo bloco. Fique ligado, o Show Business volta já já.